Quando eu era pequena, lá no sertão, nossa casa vivia cheia. Era criança correndo de um lado, panela chiando do outro, gente falando alto na cozinha, cheiro de café no fogão de lenha, e aquele vai e vem de vizinho, tio, padrinho, até compadre que nem era da família, mas que morava mais lá em casa do que na dele. Quem visse de fora achava que era um lar feliz, animado, cheio de amor, mas o amor, esse nunca me encontrou ali dentro. Sabe aquela sensação de estar no meio de todo mundo e ainda assim sentir como se não tivesse ninguém com você? Como se você fosse invisível? Pois é, desde menina eu sabia que algo estava errado, mas não sabia explicar o quê. Tinha dia que eu me perguntava se eu era mesmo filha daquela mulher que me pariu. Porque carinho eu nunca vi, abraço nem nos sonhos. E quando eu via ela mimando meus irmãos, dando atenção para os outros, elogiando, brincando, eu me perguntava o que eu tinha de tão errado para não merecer nenhum olhar. Teve uma vez que eu lembro como se fosse hoje. Era meu aniversário. Eu tinha feito 9 anos. Estava empolgada porque um vizinho tinha prometido trazer uma boneca usada para mim e eu estava contando os dias. A casa, como sempre, cheia. Meus irmãos tinham feito bagunça, então minha mãe resolveu fazer um bolo para acalmar os ânimos. Quando ela acendeu a vela e chamou todo mundo para cantar parabéns, não era para mim, era para um dos meus irmãos que nem fazia aniversário naquele dia. E eu fiquei ali, com um sorriso travado, fingindo que não era nada. Porque se eu falasse, se eu lembrasse que o dia era meu, eu sabia que vinha bronca. E talvez até um tapa por querer aparecer. E foi assim por muitos anos. Eu me acostumei com a solidão mesmo dentro da própria casa. Me acostumei a não ser chamada para conversa, a não ser ouvida quando falava, a comer por último e dormir por último, porque sempre tinha algo para eu fazer. Cuidar dos irmãos, varrer o terreiro, carregar água. E se eu errasse alguma coisa? Aí todo mundo me via. Aí a invisibilidade sumia e a surra chegava. Era só na hora da culpa que eu existia para eles. Mas não tô contando isso para você ter pena, não. Eu tô te contando porque eu sei que tem muita gente aí, desse lado da telinha, que também se sentiu assim. Gente que cresceu em família grande, mas viveu com o coração vazio. Gente que carregou nas costas o silêncio, as perguntas sem resposta, e esse buraco no peito que só quem passou sabe. Se você já sentiu isso, você está no lugar certo. Aqui no canal Confidência da Vovó, eu abro meu coração, conto minhas histórias e, junto com você, reflito sobre tudo aquilo que a gente viveu, engoliu calado e guardou por anos. Então, antes de continuar esse desabafo, já te peço de coração, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum relato e comenta aqui embaixo se alguma parte dessa história já mexeu com a sua alma, porque às vezes, quando a gente compartilha a dor, ela pesa menos e a gente começa devagarinho a curar. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que escuta as palavras abandono, negligência e pensa que isso só acontece com quem mora na rua ou com criança largada em orfanato. Mas não. O abandono mais cruel é aquele que a gente vive rodeada de gente. Quando você está na mesa com todo mundo, mas ninguém olha nos seus olhos. Quando você chora e a única resposta que recebe é o silêncio. Quando você tira nota boa na escola e ninguém comenta. Quando você adoece e te mandam levantar e ir varrer o quintal, porque isso é frescura de menina preguiçosa, cresci tentando entender por quê. Porque justamente eu, entre tantos filhos, fui a escolhida para não ser amada. Será que era porque eu nasci mulher? Será que foi meu jeito mais quieta? Ou será que ela me olhava e via algo nela mesma que não suportava? Essas perguntas me acompanharam por tanto tempo que viraram minha sombra. E confesso, teve fase da vida que eu achava que o problema era comigo, que eu era mesmo menos, que eu não merecia amor, que eu tinha que aceitar migalha. Foi nessa fase que eu comecei a buscar fora o que me faltava dentro de casa. Mas aí, minha filha, aí é onde começa a parte mais triste da história. Porque quando a gente sai do lar já machucada, qualquer palavra doce vira mel, qualquer afeto falso vira salvação. Aí a gente cai, se entrega, se engana, e a dor que era grande vira dor maior ainda. Mas calma, eu vou chegar lá. Agora eu quero que você respire fundo comigo.
Fecha os olhos por um segundinho e pensa: será que essa menina que eu estou descrevendo mora dentro de você também? Será que você também cresceu se sentindo rejeitada, mesmo cercada de gente? Será que você também aprendeu a se calar para sobreviver? Se a resposta for sim, então essa história é sua também. E a gente vai caminhar juntas. Porque aqui no canal Confidência da Vovó não tem julgamento. Só tem escuta, verdade e cura. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho e segura na minha mão. Porque agora é hora de abrir o baú de memórias e contar tudo o que nunca foi dito. Minha mãe costumava dizer que Deus dava filhos fortes para mães fortes. Mas até hoje, eu me pergunto se ele não me confundiu com outra pessoa. Porque eu cresci numa casa onde o teto cobria muita gente, mas o amor não alcançava todos. E adivinha quem ficava de fora? Eu. A gente morava num sítio simples, chão de barro batido, parede de taipa, lençol na janela para fingir que era cortina. Tinha 6 irmãos. Isso mesmo, 6. E eu ali no meio, perdida entre um choro e outro, uma briga e outra, tentando só ser notada. Meu pai era ausente, vivia mais na roça que em casa. E quando aparecia, era só para comer, dormir e reclamar da comida. Quem comandava tudo era minha mãe. Uma mulher dura, daquelas que nunca ouvi falar. Te amo. Ela se derretia pelo meu irmão mais velho e vivia elogiando a caçula porque era bonita como a avó. E eu era a que só dava despesa. Desde pequena, eu percebia que algo estava fora do lugar. Eu ajudava com tudo. Lavava prato, varria o terreiro, buscava lenha, cuidava dos menores. E ainda assim, bastava uma briga na casa para sobrar para mim. Você que é a mais velha devia ter que evitado. Ou, tá vendo como essa menina é carregada de problema? Teve um dia que eu fui chamada para a sala. Achei que iam me agradecer por ter lavado a roupa da semana inteira. Mas não. Era para levar bronca porque uma meia do meu irmão sumiu. Meia. Uma meia furada. E foi ali, com minha mãe gritando e meu pai olhando com aquela cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar, que eu percebi. Eu não era filha. Eu era despesa, peso, incômodo. A casa era cheia de vozes, risos, conversas. Mas nenhuma dessas vozes me chamava com carinho. Nenhum desses risos era comigo. E se por acaso alguém me olhava, era para mandar calar, fazer silêncio, sair da frente. Me lembro de um dia específico. Um domingo de sol. Os meninos estavam brincando no terreiro, minha mãe fritava bolinho de chuva. E meu tio tinha vindo visitar com a esposa. Eu estava sentada no degrau da porta, bem quietinha, olhando tudo de longe. Minha mãe olhou para mim e disse: "Sai daí, menina. Vai atrapalhar a visita." Eu não estava fazendo nada, só olhando, só querendo fazer parte, mesmo que em silêncio. Mas naquela hora, mais uma vez, eu entendi. Eu não pertencia àquela cena. Eu era a figurante que nem aparece no fundo da fotografia. E assim foi minha infância, cheia de barulho do lado de fora, mas com um silêncio doído por dentro. Um silêncio que gritava todas as perguntas que ninguém respondia. Por que ela não me ama? O que eu fiz de errado? Será que um dia eu vou ser vista? Eu olhava para as mães das amigas na escola. Umas davam beijo na testa, outras levavam merenda feita em casa. Tinha uma que até escrevia bilhetinho na tampa da lancheira. Eu, quando levava lanche, era resto do que sobrou do jantar. E bilhete? Se minha mãe escrevesse, seria assim: "Se comporta, se não apanha em casa." Mas o que doía mesmo não era a ausência do mimo. Era a ausência do olhar, a ausência do toque. Era como se eu tivesse sido moldada para ser uma sombra. Estar ali, mas sem perturbar, sem existir demais. E quando eu tentava me destacar, meu bem, aí que vinha a repressão. Uma vez eu tirei nota 10 em redação. Mostrei para minha mãe com os olhos brilhando, esperando um "parabéns, minha filha." Ela pegou o papel, leu rápido e disse: "Tomara que pelo menos preste para alguma coisa, né?" Foi ali que eu engoli a alegria e aprendi mais uma lição. Não crie expectativa onde nunca existiu afeto. E sabe o pior? A gente cresce achando que isso é normal, que toda mãe é assim, que toda filha tem que mendigar atenção. E aí, quando a gente encontra o mundo de verdade, percebe que não, que tem gente que foi amada sim, que cresceu ouvindo "você é importante, você é especial", e isso dói.
porque mostra o que você não teve. Por isso que eu tô aqui te contando essa história. Porque se você também cresceu nesse tipo de casa, onde o afeto tinha endereço fixo e você não era o destinatário, você precisa saber que não está sozinho, que não foi culpa sua, que você não nasceu errado. E se essa história está mexendo com o que você sente aí dentro, aproveita e se inscreve no canal Confidência da Vovó. Aqui a gente não guarda mágoa, a gente transforma em aprendizado. Aqui você vai ouvir histórias como a sua e talvez, pela primeira vez, vai perceber que sua dor tem nome e tem jeito de cicatrizar. Eu devia ter uns 6 anos. A idade exata eu já nem sei mais, mas a sensação, essa eu nunca esqueci. Era fim de tarde, o sol tingia o céu de laranja e eu tinha acabado de cair no quintal. Tinha corrido atrás de uma galinha. Eu só queria ajudar minha mãe a pegar os ovos, mas tropecei numa pedra e rasguei o joelho num caco de telha. O sangue escorria quente pela minha perna. Eu gritava de dor, assustada, esperando que alguém viesse correndo, me abraçasse, me acalentasse. Minha mãe veio, sim, mas não com abraço. Veio com raiva no rosto, uma toalha velha na mão e um olhar que mais parecia uma sentença. Vai ficar chorando por isso? Limpa logo e volta para dentro. Você já está grande. Eu fiquei ali, sentada na escada, tentando entender por que doía mais a frieza dela do que o corte na pele. E eu só pensava, se fosse meu irmão, ela estava chorando junto. Mas como era eu, era só mais um incômodo. Aquela foi a primeira vez que eu entendi que algo estava errado, que o que eu sentia não importava, que minha dor não valia tempo nem cuidado. E isso marca, viu? Marca mais fundo do que qualquer cicatriz na pele. Com o tempo, outras situações foram me confirmando aquilo que eu, tão nova, já sentia. Quando eu ficava doente, por exemplo, ninguém levava a sério. Uma vez eu passei mal na escola, com febre e calafrios. Mandaram um bilhete para minha mãe. Ela apareceu lá horas depois e me levou de volta para casa dizendo que era manha. Me botou para lavar a louça, mesmo tonta. Disse que se eu tinha força para fingir, tinha força para trabalhar. Enquanto isso, se qualquer outro dos meus irmãos espirrasse, já era motivo para descanso, chazinho, cobertor, cafuné. Na hora da comida também era assim. Eu comia por último. E olha, quando tinha frango, o peito e a coxa já estavam reservados para os preferidos. Para mim sobrava a asa, se sobrasse. E minha mãe sempre dizia, Aline, come o que tiver. Não reclama não. Mas não era sobre o frango. Era sobre a maneira como ela tratava cada um na mesa. Como servia com sorriso para o mais velho, colocava suco para o menor, e para mim, era o resto jogado no prato, como quem alimenta um animal de estimação que já não quer mais. O que mais doía era a naturalidade. Era como se fosse óbvio eu não merecer nada além daquilo, como se eu fosse um erro na família. Teve um dia que eu resolvi perguntar. Criei coragem, respirei fundo e falei, Mãe, por que a senhora trata os outros diferente de mim? Ela parou por um instante, me olhou com aquele olhar frio e disse, porque você nasceu doente, sempre foi chorona, difícil, você suga minha energia. Naquele dia eu descobri, eu era, para ela, uma decepção, um fardo. E por mais que eu me esforçasse, não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Sabe o que isso faz com uma criança? Faz ela crescer, acreditando que não vale nada, que não é digna de amor. E é nesse vazio que nascem as inseguranças, os medos, os silêncios. É ali que a gente aprende a se calar para não incomodar, a se esconder para não apanhar, a não demonstrar alegria demais para não levar bronca. Quando as outras crianças ganhavam presente no Natal, eu ganhava tarefa. Quando minhas primas vinham visitar e eram tratadas com bolo e suco, eu era mandada para o quarto, para não atrapalhar. E assim eu fui crescendo, aprendendo a me fazer pequena. Mas sabe o que é mais cruel? É que mesmo com tudo isso, eu ainda buscava o amor dela. Ainda esperava todo dia um sorriso, um elogio, um vai com Deus na saída da escola. A gente tem uma fome de mãe que não se sacia com nada. E talvez por isso eu fiquei tanto tempo tentando me moldar. Me vesti como ela queria, falei como ela mandava, deixei de sonhar com as coisas que eu queria para tentar agradar. E mesmo assim, o amor não veio. Nunca veio. Se você está aí ouvindo essa história,
e já sentiu essa mesma dor, a dor de ser ignorada dentro da própria casa, saiba que você não está só. Eu estou aqui contigo. E não importa quantos anos você tenha, essa ferida pode estar viva ainda hoje. Mas calma, porque toda ferida, mesmo as da alma, pode cicatrizar quando a gente começa a dar nome para elas. E aqui, no canal Confidência da Vovó, é isso que a gente faz. Transforma dor em palavra e palavra em cura. Então, se ainda não fez isso, se inscreve agora. Esse canal é o abraço que a gente não recebeu na infância. Ativa o sininho também, porque nos próximos capítulos eu vou contar como essa ausência de amor me levou a buscar fora o que eu nunca tive em casa. E as consequências disso me acompanharam por uma vida inteira. Não era só tristeza, era confusão, um nó dentro do peito que apertava toda vez que eu via um gesto de carinho acontecendo ali na minha frente e nunca vindo na minha direção. E então, com o tempo, comecei a acreditar que o problema era eu, que talvez eu tivesse nascido torta, com algum defeito que os outros não viam, mas que minha mãe enxergava com clareza. A verdade é que quando a gente cresce sem amor, a gente vira especialista em tentar merecer. Eu comecei a fazer tudo certinho. Acordava cedo antes mesmo de ser chamada. Deixava o café no fogo, lavava a louça da noite anterior, buscava água no poço para ajudar. Eu fazia antes que mandassem, antes que alguém visse. Fazia na esperança de um elogio, de um "obrigada, minha filha", de qualquer sinal de afeto. Mas o silêncio era o mesmo, a indiferença também. E o mais duro era que quando alguém da família errava, eu era chamada para consertar. Mas quando eu acertava, ninguém via, ninguém reconhecia. Eu era o suporte dos outros, mas nunca fui apoiada. A escada onde os outros subiam, mas que ninguém parava para olhar. Lembro de uma vez que meu irmão quebrou um copo de vidro da minha mãe. Ela ficou furiosa. Me chamou, me fez limpar os cacos, me acusou de não cuidar bem das coisas. Eu tentei dizer que não fui eu, mas ela me silenciou com um olhar só. Nem quis saber. Você sempre está no meio das confusões, ela disse. E aquilo virou rotina. Ser culpada pelo que não fiz, ignorada no que fazia bem e invisível no resto do tempo. Cresci nesse ambiente como quem pisa em ovos. Cuidava das palavras, do tom da voz, da maneira de andar, tudo para não incomodar, tudo para não provocar mais desprezo do que já existia. Tinha dias em que eu me sentava no terreiro com a enxada no colo, depois de um dia inteiro de trabalho, e olhava para o céu perguntando: Deus, o que eu fiz de errado para não ser amada? E olha, foi assim que a culpa começou a morar dentro de mim, aquela culpa silenciosa, que não se explica, mas que te persegue como sombra, a culpa de existir, de querer amor, de desejar um lar quente e um colo seguro, a culpa de ser quem se é. Comecei a esconder meus sentimentos. Se eu ficava triste, sorria para disfarçar. Se me magoava, engolia o choro. Aprendi a não demonstrar alegria demais, porque sempre que eu parecia feliz, alguma coisa acontecia para me derrubar. Como se fosse errado eu sentir prazer, eu viver em paz. Até mesmo na escola, onde eu poderia ter algum respiro, eu não sabia como me colocar. Não achava que tinha valor. Achava que as outras crianças mereciam mais, sabiam mais, eram melhores. E quando algum professor me elogiava, eu duvidava, porque dentro de casa, onde deveriam me conhecer mais, diziam o contrário. A gente cresce deformada por dentro, com o coração cheio de rachaduras, aprendendo a se adaptar à falta. E o pior de tudo, a gente começa a repetir os mesmos padrões. Eu passei anos me envolvendo com amizades que me usavam, gente que só aparecia quando precisava, e que me fazia sentir da mesma forma que eu me sentia em casa, substituível, dispensável, invisível. É como se a gente passasse a vida inteira tentando consertar aquilo que não fomos capazes de entender na infância. E nessa tentativa, a gente se perde. A gente esquece quem é. Esquece que merece amor sem ter que mendigar, que merece carinho sem precisar provar nada. Mas sabe, depois de tanto tempo olhando para trás, eu percebo que eu não estava errada. Eu só fui uma criança que queria amor. E isso nunca foi demais. Nunca foi defeito. O erro não era meu. A ausência era deles. E talvez você aí, ouvindo tudo isso,
Esteja lembrando de quando também tentou agradar a todo custo, de quando também achou que o problema era você. Então deixa eu te dizer, não era, nunca foi. Você só queria ser amada. E isso é o mais humano que existe. E é por isso que eu criei esse espaço aqui, o canal Confidência da Vovó. Aqui a gente fala sobre essas dores antigas, sobre os buracos que a infância deixou e que até hoje mexem com a gente. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. É gratuito, mas o acolhimento que você vai encontrar aqui vale mais do que qualquer coisa. Ativa o sininho também, porque vou contar como essa carência me levou a buscar amor onde eu não devia. E as consequências disso me mudaram para sempre. Ah, minha filha, quando a gente cresce com fome de amor, qualquer migalha parece banquete. E foi assim comigo. Eu saí de casa cedo, achando que bastava sair das paredes frias daquela casa para encontrar o abraço que eu nunca tive. Mas o mundo também pode ser frio. E pior, o mundo sente o cheiro da sua carência. E tem gente que se alimenta justamente disso. Eu tinha só 16 anos quando conheci meu primeiro namorado. Ele era uns anos mais velho, usava palavras bonitas, me chamava de meu bem, dizia que eu era especial. E olha, só de ouvir alguém me chamar assim, eu já me derreti inteira. Foi rápido, rápido demais. Em poucos meses eu já achava que ele era tudo o que eu precisava. Me mudei com ele. Larguei o estudo, larguei minha tentativa de emprego, larguei tudo. E ali começou outro tipo de abandono. Ele não batia, pelo menos não com as mãos, mas me machucava de outro jeito. Me diminuía com palavras, me chamava de burra, de inútil. Dizia que eu só servia para limpar casa e esquentar a cama. E mesmo assim, eu ficava. Porque de vez em quando, ele dizia que me amava. E aquilo era ouro para quem nunca teve nem migalha. A primeira vez que ele saiu e ficou 2 dias fora, sem dizer nada, eu chorei como criança. Achei que eu tinha feito algo errado. Me culpei. Quando ele voltou, nem pediu desculpa. Só deitou do meu lado como se nada tivesse acontecido. E eu calei, porque no fundo, achava que era o que eu merecia. Esse foi só o primeiro de muitos, porque depois dele vieram outros. E o padrão era sempre o mesmo. Homens que viam minha carência, ofereciam o mínimo e levavam tudo. Eu dava tudo de mim. Tempo, cuidado, alma, esperando receber o que nunca recebi em casa. Mas no fim, só recebia o silêncio. O mesmo silêncio de quando eu caí e sangrei no quintal da minha mãe. E foi nessa estrada torta que eu fui tropeçando. Tropecei tanto que até perdi a conta. Mas teve um momento que me marcou de um jeito que até hoje eu fecho os olhos e vejo. Estava grávida da minha primeira filha. Ele, o pai dela, me deixou assim que soube. Disse que não estava pronto, que não era problema dele. Eu me vi sozinha, barriguda, sem casa, sem dinheiro e mais uma vez, sem amor. E ali, minha filha, ali foi quando eu entendi. Ninguém vai me amar se eu mesma não me amar primeiro. Eu ainda tentei voltar para a casa da minha mãe. Achei que agora, com a neta chegando, ela me olharia diferente, que talvez o coração dela amolecesse. Mas me enganei. Ela me deixou dormir 2 dias e depois disse que eu precisava dar um jeito na vida, porque ela não era depósito de erro dos outros. Ouvir aquilo foi como morrer pela segunda vez. Mas sabe, ali, naquele fundo do poço, eu comecei a construir escada, porque com minha filha no colo, eu descobri que o amor que eu tanto procurei, eu podia oferecer, e que ao dar, eu também recebia. Não de fora, mas de dentro. Foi ela que me fez seguir, que me fez levantar cedo para trabalhar como doméstica, enfrentar ônibus lotado, dormir tarde, chorar escondida, tudo para que ela nunca sentisse o que eu senti, para que ela soubesse desde o berço que era amada, que era vista, que era importante. E assim, aos trancos e barrancos, eu fui me reconstruindo. Mas a verdade, minha filha, é que a carência, ela não desaparece de uma hora para outra. Às vezes, ela ainda visita a gente. Às vezes, até hoje, eu me pego querendo ouvir minha mãe dizendo que tem orgulho de mim, mesmo sabendo que isso talvez nunca venha. E se você aí do outro lado já passou por isso, se entregou demais, confiou demais,
Amou demais, tudo por causa de um buraco deixado pela ausência lá atrás. Saiba que eu te entendo. Eu vivi isso. Eu sangrei por dentro tentando preencher esse vazio. Mas eu tô aqui para te dizer que você pode sim se curar. Pode sim aprender a se bastar. Pode sim construir o amor que não te deram. E aqui no Confidência da Vovó a gente fala disso com verdade. Porque esse canal é para você que cresceu sem escudo, sem afeto, mas com coragem. Se inscreve agora, minha filha. Vamos continuar essa conversa, porque ainda tem muita coisa para te contar. Ativa o sininho, que no próximo pedaço da história eu vou te mostrar como ser mãe, mesmo sem nunca ter sido filha de verdade, me ensinou o que é amor de verdade. Quando minha filha nasceu, eu olhei para aquele rostinho miúdo, a boquinha enrugada, os olhinhos fechados, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi: eu nunca vou deixar você sentir o que eu senti. Não foi promessa de novela, não. Foi um grito da alma, porque ali, com aquele serzinho frágil nos meus braços, eu entendi de um jeito que nem sei explicar que ela era a minha chance de quebrar o ciclo. Mas olha, ser mãe quando a gente nunca teve mãe de verdade é como aprender a nadar no mar revolto, sem nunca ter visto uma piscina. Eu tinha medo. Medo de repetir o que fizeram comigo. Medo de não saber como dar amor. Porque, veja bem, eu não tinha referência. Eu nunca fui abraçada. Nunca ouvi um "eu te amo" sem cobrança. Nunca me colocaram no colo para dizer "tá tudo bem, mamãe tá aqui". Então tudo o que eu fazia com ela era instinto, era vontade, era tentativa e erro. Teve noite que eu chorei agarrada nela, pedindo perdão por não saber embalar do jeito certo. Teve dia que eu queria dar o melhor, mas só tinha arroz e ovo. Teve manhã que eu precisei ir trabalhar com ela no colo e ninguém entendia. Mas ela só me olhava. E quando sorria, mesmo sem dente, era como se dissesse: "Você tá acertando, mãe. Você tá aqui." E isso já é tudo. O mais bonito foi que, mesmo sem ter aprendido a receber amor, eu fui aprendendo a dar. E aos poucos, fui me curando junto. Cada vez que ela encostava a cabecinha no meu peito e dormia, era como se preenchesse mais um pedacinho do buraco que minha infância deixou. Cada mamadeira que eu preparava, cada história que eu contava, cada beijinho antes de dormir, tudo isso era o amor que eu tanto procurei saindo de mim. Eu me lembro de um dia, ela devia ter uns 3 aninhos. Tinha desenhado um coração com giz de cera e escreveu com letrinha torta: "Mãe, te amo." Eu li aquilo, minha filha, e chorei feito criança. Chorei porque nunca tinha ouvido isso da minha mãe. E ali, naquela folha rabiscada, tinha mais valor do que qualquer presente que eu já tivesse recebido na vida. Foi sendo mãe que eu entendi o quanto dói a ausência. E foi por causa dessa dor que eu me empenhei em ser diferente. Eu fazia questão de estar presente, na festinha da escola, mesmo que fosse só para bater palma e levar um bolo simples. No primeiro dente que caiu, no dia da febre, eu era o colo, era a força, era o "tô aqui, minha filha." E quando ela começou a crescer, eu também cresci por dentro, porque ela me fez ver que eu não precisava repetir o que eu vivi, que eu podia ser ponte, não parede, que o passado não precisava ser prisão. Claro que tive meus tropeços, tive meus momentos de cansaço, de raiva contida, de querer gritar pro mundo que ser mãe sozinha, sem apoio, sem base, era difícil demais. Mas mesmo nesses momentos eu respirava fundo e lembrava: Você prometeu que ela nunca se sentiria como você se sentiu. E eu cumpri. Cumpri com o peito doendo, com o corpo cansado. Mas cumpri, porque amar alguém depois de ter sido ignorada por uma vida inteira é o maior ato de coragem que uma mulher pode ter. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha filha me salvou sem saber. Ela me fez ver que eu era capaz de amar e ser amada, que eu tinha valor, que eu não era só aquela menina esquecida no canto da casa, lavando a louça da família, ouvindo o silêncio como resposta. E é por isso que eu digo para você, que talvez esteja aí carregando mágoas antigas, que cresceu com o coração calejado. Você pode ser diferente. Você pode ser mãe, ou pai, ou tia, ou amigo, ou só uma pessoa no mundo, mas ainda assim, pode escolher amar de um jeito novo. Pode curar o que te feriram. Pode plantar onde só deixaram terra seca.
Esse canal aqui, o Confidência da Vovó, é justamente para isso. Para mostrar que sempre existe outro caminho. Se ainda não se inscreveu, minha filha, faz isso agora. Aqui tem abraço em forma de palavra, tem escuta em cada história, tem cura na troca de experiências. Ativa o sininho também, que vou te contar como voltar para casa, anos depois, foi a ferida que nunca cicatrizou. E como isso me ensinou a parar de esperar amor onde só existe ausência. Eu já tinha uns 30 e poucos anos quando precisei voltar. Não por vontade, mas por necessidade. Estava desempregada com minha filha ainda pequena e a situação apertou de um jeito que não teve escolha. Engoli o orgulho, respirei fundo e voltei para a casa da minha mãe. Do lado de fora, eu era uma mulher feita, com calos nas mãos, com histórias nas costas. Mas por dentro, bastou cruzar aquela porta para virar de novo a menina invisível que cresceu sem colo. A casa era a mesma. As paredes talvez um pouco mais descascadas, o sofá mais afundado, mas a frieza, essa continuava intacta. Quando bati na porta, minha mãe abriu com aquele mesmo olhar que eu conhecia desde criança. Não havia espanto, nem alegria, nem acolhimento. Veio por quê? Tô precisando de um canto para ficar, mãe. Ela deu um passo para o lado, sem dizer sim, sem dizer não. Só deixou eu entrar. E foi nesse gesto seco que entendi, nada mudou. Minha filha ficou confusa. Não entendia por que a avó não sorria para ela, não perguntava nada, não fazia festa. Aquilo me cortava por dentro. Era como ver a mesma cena se repetir, só que agora eu estava do lado de quem entende. E sabe o que mais doeu? Foi ver minha filha tentar agradar, fazer desenho, puxar conversa e receber só silêncio em troca. Era como se o amor não morasse naquela casa. E talvez nunca tivesse morado. Fiquei lá por algumas semanas. Dormíamos num colchão fino no chão do antigo quarto dos fundos, onde os cupins já tinham comido metade da madeira. Minha mãe mal falava comigo. E quando falava, era só para mandar fazer alguma coisa. Varrer o quintal, lavar roupa, pegar lenha. Como se o tempo tivesse voltado. Como se eu ainda tivesse 10 anos. Mas agora, eu já era mãe. E dentro de mim havia algo diferente. Havia coragem. Não era mais aquela menina que aceitava tudo calada. Então, um dia, resolvi conversar. Chamei ela, pedi para sentar e falei: Mãe, a senhora nunca me amou, né? Ela ficou em silêncio. Não me olhou nos olhos, só respondeu seca: Amor é coisa de novela. Aqui sempre teve comida no prato e teto na cabeça. Isso é o suficiente. Naquele momento eu entendi de vez. Eu não ia receber nada além disso. Nunca houve amor e nunca haveria. Porque tem gente que não aprendeu a amar, não foi amada e só sabe repetir o que viveu. Voltar para aquela casa me ensinou algo cruel. Nem sempre a ferida cicatriza com o tempo. Às vezes ela só fica mais funda. Na semana seguinte, consegui um lugar simples para alugar. Pequeno, só um cômodo, mas era meu. Levei minha filha comigo e quando fechei a porta prometi. A partir daqui, o amor mora com a gente. Foi a melhor escolha da minha vida. Porque a dor de não ser amada pela mãe é uma das mais profundas que existem, mas também é uma das que mais nos empurram para construir um lar diferente. Se você também já voltou para um lugar esperando encontrar um abraço e encontrou só parede fria, saiba que você não tá só. Eu vivi isso e sobrevivi. Hoje, Cadu, eu entendo que nem todo mundo tem o que oferecer, que às vezes a falta de amor do outro não é culpa nossa, nem falha nossa. É só a ausência que ele também carrega e que a gente não precisa carregar junto. Por isso, minha filha, se você carrega essa dor aí dentro, se um dia esperou carinho e só recebeu distância, comenta aqui embaixo. Eu também voltei. Porque nesse canal, o Confidência da Vovó, a gente se encontra no que doeu e se cura no que aprendeu. Se ainda não se inscreveu, faz isso agora. Tem muito mais história pela frente. Vou te contar como, depois de tudo, eu aprendi a perdoar. Mas nunca esqueci, porque perdão é libertação. Mas esquecer seria apagar a menina que eu fui. Muita gente confunde perdão com esquecimento, como se perdoar fosse apagar tudo, fingir que não doeu, sorrir como se nada tivesse acontecido. Mas quem viveu o que eu vivi sabe, esquecer não é possível. E nem precisa ser.
porque esquecer seria como matar a menina que eu fui, aquela que esperou por amor e não recebeu, aquela que apanhou com palavras e silêncios, aquela que, mesmo sangrando por dentro, nunca deixou de tentar agradar. Perdoar, para mim, foi um processo longo, doído. Começou com a maternidade, porque ao olhar para minha filha, eu entendi o peso de ser responsável por uma vida, mas entendi também o tamanho da escolha que minha mãe fez. Ela escolheu não me amar, talvez por não saber como, talvez por estar ferida, mas escolheu. E isso me doeu por anos. Durante muito tempo, eu carreguei essa mágoa como um fardo pesado nas costas. Em cada situação difícil que eu vivia, eu pensava: se ela tivesse me amado, talvez eu fosse diferente. Se ela tivesse me abraçado, talvez eu não me envolvesse com tanta gente errada. E assim, a mágoa virou desculpa, virou muleta, me impediu de seguir. Até que um dia, sentada sozinha na cozinha do meu barracão, com a luz fraca e minha filha dormindo no colchão do lado, eu entendi: o que ela não me deu, eu nunca vou receber. E isso não pode mais ser o motivo da minha prisão. Perdoar não foi para ela. Foi por mim. Foi pela menina que cresceu sem colo, mas sobreviveu. Pela mulher que caiu, mas levantou. Pela mãe que escolheu amar, mesmo sem ter sido amada. E eu chorei. Chorei muito, como se cada lágrima lavasse os anos de rejeição. Chorei sem raiva pela primeira vez. Chorei com alívio. E ali, naquela cozinha simples, entre a chaleira enferrujada e o cheiro de sabão em barra, eu falei em voz alta: Mãe, eu te perdoo. Não porque você mereça, mas porque eu mereço paz. Mas veja bem, esquecer. Eu nunca esqueci. Ainda lembro do bolo que nunca foi meu, da bronca sem motivo, da porta fechada, do olhar seco. Eu lembro, sim, mas agora essas lembranças já não me afogam. Elas viraram parte de mim, viraram cicatriz, daquelas que a gente mostra e diz: aqui doeu, mas sarou. Eu não precisei abraçar minha mãe para perdoar, nem ouvir um me desculpe, porque o perdão, quando é verdadeiro, não depende do outro. Ele nasce dentro da gente, como um presente que a gente se dá. E olha, minha filha, foi só depois disso que eu senti leveza. Foi só depois disso que consegui amar de verdade, sem medo, sem desconfiança, sem aquele peso de quem carrega a infância nas costas como corrente. Hoje, quando alguém me pergunta se eu superei, eu digo que não superei. Eu me transformei. Superei seria esquecer, e esquecer seria traição. Eu me lembro de tudo, mas com amor por mim mesma, porque sobreviver à ausência de amor é um ato de coragem imenso. E cada pessoa que vive isso merece respeito, merece escuta, merece voz. E é por isso que eu tô aqui, contando tudo no Confidência da Vovó. Porque se você aí, ouvindo esse vídeo, também cresceu sem colo, também carrega essa saudade de algo que nunca teve, também chorou no travesseiro, querendo entender o porquê, você precisa saber que dá para viver com essa falta, dá para amar com essa ferida, e dá para perdoar, mesmo sem esquecer. Então, se ainda não se inscreveu no canal, minha filha, faz isso agora. Aqui a gente não julga sua dor. Aqui a gente acolhe, escuta e caminha junto. Ativa o sininho porque eu vou te contar como hoje, mesmo depois de tudo, eu me tornei uma avó que faz questão de amar por tudo o que não recebeu. E como às vezes Deus repara o que a vida quebrou nos filhos dos nossos filhos. Se alguém me dissesse lá atrás, quando eu ainda era só uma menina de olhos tristes num canto da casa, que um dia eu seria chamada de vovó com tanto carinho, eu não acreditaria. Porque para quem cresceu no meio do silêncio, do desprezo, da frieza, é difícil imaginar que o amor verdadeiro um dia chega. Mas ele chega, às vezes de um jeito diferente, às vezes nos olhos de quem você mesmo colocou no mundo. Minha filha cresceu vendo em mim tudo aquilo que eu nunca vi na minha mãe. E quando ela se tornou mulher com sua própria história, me deu o maior presente que eu poderia imaginar: minha neta. Ah, minha netinha, aquela menina mudou tudo de novo dentro de mim. No dia em que ela nasceu, eu a segurei nos braços e senti como se Deus estivesse me devolvendo tudo que me foi tirado. Olhei para ela e pensei: agora é minha vez de ser o que eu nunca tive. E foi.
Eu sou aquela avó que faz bolo simples só para ver o sorriso dela, que senta no chão mesmo com o joelho doendo só para brincar de boneca, que escuta com paciência as histórias sem pé nem cabeça que toda criança inventa, que diz "eu te amo" com facilidade, todos os dias, sem motivo especial. Sou aquela que espera na porta da escola, com o coração pulando no peito, que guarda os desenhos rabiscados com nome torto, que beija o machucado como se fosse remédio. Por quê, minha filha? Quando você não teve carinho, você aprende a valorizar cada gesto de afeto como se fosse ouro. E cada beijo que dou nela, cada abraço apertado, é uma forma de dizer: você vai saber que é amada. Vai sentir no corpo, na alma, no coração. E sabe o que é mais bonito? É ver que, através dela, a história foi reescrita. Minha neta é cheia de vida, confiante, feliz. Ela sorri com o corpo todo. E isso é a prova viva de que amor muda destino. De que não importa como você começou, o que importa é o que você faz com isso. Hoje, quando sento aqui na cadeira de balanço da minha casinha simples, com a chaleira no fogo e a brisa da tarde batendo no rosto, eu me lembro da menina que eu fui. A menina que só queria ser amada. E penso, você conseguiu. Você venceu. Porque vencer, para mim, não foi ganhar dinheiro, nem sair no jornal, nem ser elogiada pelos outros. Vencer foi quebrar o ciclo. Foi oferecer o que eu nunca recebi. Foi amar com força, com entrega, com verdade. Mesmo sem ter aprendido com ninguém, às vezes minha neta vem correndo, me abraça e diz: "Vovó, você é a melhor do mundo?" E eu fecho os olhos por um segundo e deixo essa frase entrar, porque ela vale mais do que todos os "te amo" que minha mãe nunca disse. E se você está ouvindo essa história até aqui, talvez porque sentiu algo parecido, deixa eu te dizer, você também pode ser a avó, o pai, a tia, a mãe que você sonhou ter. Não precisa esperar o mundo mudar. Começa por você, porque quando a gente ama de verdade, a gente muda o mundo de quem está perto. E isso já é um milagre. Por isso se inscreve agora no canal Confidência da Vovó. Aqui não tem fingimento. Aqui tem história de verdade, com dor, com superação, com alma. Ativa o sininho porque a próxima história pode ser a sua. Ou pode ser aquela que você precisa ouvir para entender que ainda dá tempo. Dá tempo de perdoar, de recomeçar, de construir um novo caminho, mesmo que os seus pés tenham vindo feridos de longe. Obrigada por escutar o que o mundo ignorou por tanto tempo. E se essa história mexeu com você, comenta aí embaixo. Eu também venci, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas. Essa foi minha história, da menina que ninguém via, até a avó que hoje é o porto seguro de uma nova geração e que agora, por você, também está aqui para ser voz, para curar, acolher e lembrar. A gente nasceu para amar e para ser amado, sempre.